pessoal, disponibilizo aqui mais uma videoaula aí de resolução de exercícios. Então, nessa videoaula em específico vai ser trabalhado o livro de atividades do volume 2, da página 5 a 9, exercício 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 13. Esses exercícios foram propostos na última semana como exercício de fixação, né, das aulas do SPE, e hoje eu trago algumas resoluções. Dependendo do tamanho do vídeo aí, ele pode ser dividido em duas partes. Se eu ver que ele vai ficar muito grande aí, vai ficar mais, vou colocar assim, menos chato de assistir, né? Não tem outra palavra pra colocar isso não. Mas a dinâmica é a mesma, pessoal, é que vocês tentem fazer os exercícios, quem já fez só checa aí se deu certo. Quem tá com dúvida, vou falar o passo a passo e comentar alguns itens aí para facilitar o trabalho de vocês na hora de estudar. Então, vamos começar com o exercício 4, que tá na página 6. Não sei porque eu coloquei de 5 a 9, se na verdade a gente começa na 6. Mas peguem aí o exercício de vocês. Então, no exercício 4, né, ele é um exercício um pouquinho trabalhoso de fazer. Ele é fácil, mas ele exige um pouquinho de tempo para se dedicar a ele. Já coloquei o diagrama aqui do lado para facilitar a nossa vida, porque a gente vai ter que fazer uma série de preenchimentos aí desse diagrama. Então, ele dá alguns elementos químicos com o número atômico, né, e pede a configuração eletrônica, a camada de valência, o subnível mais energético, o período e o grupo que esse elemento está localizado. Então, é um exercício para vocês treinarem a fazerem a distribuição eletrônica sem responder esses itens sem utilizar a tabela periódica. Então, é um treino aí para entender as informações que essa distribuição eletrônica ela traz aí para vocês. Então, o elemento selênio, a primeira coisa que a gente tem que fazer sobre ele é a distribuição, a configuração eletrônica. Então, essa configuração eletrônica, você pode escrevê-la tanto numa linha só, que você vai seguindo os níveis aqui de preenchimento, quanto colocar ela nessa forma aqui de diagrama. Então, para a gente fazer o preenchimento, a gente tem que lembrar as regras de preenchimento, né? Eu não posso preencher em linha. Então, existem algumas formas que eu tenho que seguir, os padrões na hora de preencher. Então, esses são os níveis, né? O sentido que a gente tem que preencher. E aí, a hierarquia que a gente faz o preenchimento, ele vai acompanhar essas linhas azuis, né? Então, toda vez que eu saio do S, eu tenho que voltar aqui no final desse preenchimento. Vou fazer somente nesse primeiro aqui. Nos demais aí, se vocês tiverem alguma dúvida da passagem que está sendo feita, você volta nesse esquema aqui, que é isso que acontece. Então, você terminou aqui, você tem que voltar lá no início para começar novamente. Feito isso, a gente começa a distribuição eletrônica. Então, o selênio ele tem número atômico 34, isso quer dizer que eu tenho que distribuir 34 elétrons. Então, a gente começa aqui, ó, no 2, aqui vai mais 2, 4, a gente vem pro P6, então 10, 12, vem pra cá 18, 20. O próximo que a gente tem que preencher, acho que eu coloquei errado esse negócio. 3S2, 3P6, 4S. Não, tá certo, eu estou fazendo muita confusão aqui. Então, até aqui, a gente tem 2, 4 com 6, 10, mais 2, 12, 18, 20. A gente vai pro D10, 30. E aí, a gente vai preencher mais 4 aqui. E aí, eu terminei o meu preenchimento.
Não sei por que eu fiz tanta confusão. Isso daqui que era bem simplesinho. Então, essa é a configuração eletrônica. Se vocês forem colocar em linha, a linha de vocês ela tem que seguir exatamente o preenchimento. Você não pode ir escrevendo, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Se você colocar isso aqui, tá errado. Vai escrever aqui, ó, errado. Depois você acelera o vídeo, que você não quer me ouvir conversando. Você não pode fazer dessa forma. Você tem que seguir essa mesma regra de preenchimento. Então, você tem que colocar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Então, esse daqui tá correto. Se você colocar tudo de forma linear, não tá certo. Então, essa é a configuração eletrônica, tanto na forma do diagrama quanto na forma linear. Quem que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada que foi preenchida, né? Onde eu tenho o último nível aí de preenchimento, o último período, né? Que a gente tem elétrons. Então, a camada de valência desse elemento é 4S2, 4P4. Quem que é a camada de valência? Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último subnível que foi preenchido. Então, eu coloquei no lugar errado, por isso que eu estou fazendo confusão. Então, pula esse daqui, ó, pra cá. Camada de valência. Subnível mais energético. Então, subnível mais energético é o último que você preencheu. 4P4. Qual que é o período do elemento? Se a camada de valência está no quarto período, então o elemento ele é do quarto período. Aí eu vou olhar o grupo. Como que eu descubro o grupo? Quem que foi o último nível preenchido? Foi o nível P. Então, quer dizer que ele está desse lado da tabela periódica aqui, ó. Ele está aqui. Então, essa aqui vai ser a localização dele. Então, a última camada dele é 4S2P4, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que ele é do grupo 16, ok? Então, no próximo exercício aí, tem mais um, a letra B é a configuração eletrônica do iodo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro. Então, esse exercício aqui ele fica um pouquinho repetitivo, mas é bom para quem está com dificuldade nesse preenchimento aí. Então, a partir de agora, eu não vou fazer aquelas linhazinhas lá que eu fiz no primeiro. A gente só vai seguindo esse preenchimento. Então, eu tenho que preencher, se o número atômico dele é 53, eu tenho que preencher 53 elétrons. Então, 53 elétrons para ser preenchido. E aí a gente tem que encontrar esses elementos aí na tabela periódica. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui com 2. Então, mais 2, 4. P6. Com 2, 12. Mais 6, 18. 20. Aqui a gente vai para 30. 36. Aqui que ficou meio ruim de vocês verem. 36. Então, com mais 2, 38. A gente vai voltar aqui no D10. Então, 48. Então, tá faltando 5 para dar os 53. Ok? Então, seguir o mesmo nível de preenchimento. Se for colocar em forma linear, tem que seguir a forma que está sendo preenchida. Não pode escrever sem ser desse jeito, senão vai estar errado. Então, essa é a configuração eletrônica. Agora, eu vou ticar aqui, porque senão eu ainda faço errado de novo. A segunda pergunta é a camada de valência.
Então, a camada de valência é a última camada preenchida. Então, esse daqui é 5S2, 5P5. Subnível mais energético é o último preenchido, 5P5. Período, quinto período, né? Então, tá aqui, ó, 5P. E o grupo, então, eu tenho 5 com 2, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que o meu grupo é o 17. Então, o próximo aí, letra C, a gente tem o bário 56. Então, o bário aqui a gente começa do mesmo jeito, né? Então, 2. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 18, esse 6 tá ficando bem sem vergonha, 18, 20, 30, 36, 38, 40, 48, né? Tô pulando aqui. Então, tá faltando mais 6 aqui. Então, deu... Aqui tá faltando 2. Deu certo? Perdi a conta lá atrás, mas vamos fazer aqui, ó. 2 com 2, 4. Com 6, 10. 12, 18, 20, 36, 38, 48. 48 com 6, 54, mais 2, 56. Então, tá ok aí. Então, configuração eletrônica, ok. Camada de valência. Camada de valência é a última camada preenchida. Então, esse aqui vai ser 6S2. Subnível mais energético é o mesmo da camada de valência, 6S2, que foi o último nível que a gente preencheu. Então, o período é o sexto período e o grupo vai ser o grupo 2, grupo dos alcalinos terrosos. Esse 2 ficou bem horroroso, vamos fazer ele de novo. 2 ficou igual, então você escuta o que eu estou falando. 2. Letra C feita, vamos para a próxima. Cromo 24. Então, o cromo, a gente tem 24 elétrons para distribuir. Então, a gente começa aqui com 2, 4, 6, 10, 22. Desculpa, 22 não, né? 2 com 2, 4 com 6, 10. Aqui deu 20, então a gente vai para 24 aqui. Então, configuração eletrônica, ok. Camada de valência. Então, a camada de valência é o 4S2, porque é a última camada que a gente tem preenchida. O subnível mais energético é o 3D4, que é o último preenchido. O período é o quarto período e o grupo a gente tem que lembrar. Se ele terminou em D4, eu tenho que lembrar que o grupo dele vai ser 4 mais 2. Então, é o grupo 6 da tabela periódica. Ok? Então, o próximo exercício aí é o zinco 30, né? O zinco, a configuração eletrônica dele, se ele tem o número atômico 30, ele tem 30 elétrons para ser distribuído. Então, distribuindo aqui, a gente tem 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30. Fechou aqui a quantidade, a distribuição eletrônica do zinco. Então, a configuração eletrônica está aqui. Se for escrever na linha, lembra da regra. Camada de valência 4S2, subnível mais energético 3D10. Período, ele está no quarto período. Se ele é um metal lá de transição, terminando 3D10, a gente tem que lembrar que o grupo dele é o preenchimento do nível D mais 2, então grupo 12.
Esse é o grupo desse elemento. E aí a gente finaliza esse exercício 4. Então é um exercício mais assim repetitivo. Vocês têm que dominar um pouco aí bastante, né? Essa distribuição eletrônica do diagrama e entender o que esse diagrama te conta quando você faz o preenchimento dele. Então, mesmo que você não conheça a tabela periódica, você consegue sim determinar a localização desse elemento, em qual período e qual grupo que ele pertence, tá? Então, às vezes, vocês podem ter prova de química aí, por exemplo, que se o foco dele é entender se você sabe trabalhar com esse diagrama, eles não vão te fornecer uma tabela periódica, o que é muito triste. But pode ser verdade. Então, exercício número 7. É um exercício com texto bem pequeno, né? Do jeito que eu adoro ler. Depois vocês leem aí com calma, é um texto bem interessante. Quase chorei quando eu li. Mas a pergunta desse exercício é sobre o motivo pelo qual o hidrogênio não se enquadra perfeitamente em nenhum grupo da tabela periódica. Então, a gente sabe que existe a classificação dos elementos, né, entre metais e não metais, e a gente tem o hidrogênio, que é considerado um elemento à parte. Então, o motivo pelo qual ele não se encaixa é pelas características que esse elemento ele vai apresentar, né? Então, mesmo o hidrogênio ele apresentando uma configuração de S1, né, todos os elementos que apresentam essa configuração abaixo dele, eles são elementos metálicos e sólidos, né? Então, todos os alcalinos lá, eles são... Deixa eu apagar isso aí que está muito mal feito. Então, eles são sólidos em temperatura ambiente. O hidrogênio, por sua vez, ele é um gás. Então, aí a gente já vê que tem bastante diferença, né? Nem precisa ser líquido, é um gás. Então, as características são bem diferentes dos metais alcalinos. E além de outras características, ele tem mais características aí que ele não se classifica, né? A reatividade dele, alguns comportamentos de ligação, mas por hora aí o que faz ele não se encaixar, né? Porque ele tem esse comportamento, ele é um gás e essa configuração dele aqui, todos os outros elementos que tem, eles são metálicos e são sólidos, e o hidrogênio não é. Então, tá aí um dos motivos pelo qual ele não se encaixa aí nessas categorias. Próximo exercise é o exercício 8. O exercício 8 é um exercício gratuito. Ele pergunta aí entre as opções a seguir, né, no enunciado, ele dá o exemplo do nitrogênio é o mais abundante, o oxigênio... Os mais abundantes são o nitrogênio e o oxigênio, e ele pede no enunciado que você assinale a opção que contém somente gases nobres. Então, a letra A, oxigênio e nitrogênio não são, né? A letra B, hidrogênio não é um gás nobre. A letra C, a gente tem hidrogênio e oxigênio que não se encaixam. E a letra D, a gente tem hélio, argônio e neônio. Então, a alternativa D, uma questão bem tranquilinha de fazer. Era só pegar a tabela periódica aí e tentar encontrar o elemento em questão. Então, o exercício 8 já foi, por que ele está aqui de novo? Exercício 9 é um exercício imenso, então coloquei aqui na tela, espero que esteja legível aí para vocês. Então, ele deu os elementos químicos aí em letras, né, A, B, C, que são elementos aleatórios, que não representam, esses símbolos não representam os elementos reais, e ele pede para responder aí as questões, né? Responder o quadro aí, quem é quem aí. Na letra A, ele pede os elementos alcalinos. Então, os alcalinos é o que está no grupo 1. Então, nessa tabela aí, a gente tem o A e o I. Então, alcalinos, A e I. Elementos de transição externa. Então, transição externa é o bloco D. Então, todo mundo que está nesse intervalo aqui.
Transição interna é o bloco F, que seria esse daqui. Então, quem está na transição externa é o C, o D e o J. O gás nobre é o H, que é o grupo 18 aqui, né? AD, os elementos que apresentam 4 níveis eletrônicos. Então, 4 níveis eletrônicos é quem vai estar na quarta linha. 2, 3, 4. São esses aqui, ó. Então, a gente tem o B, o C e o D. Elemento que tem 3 elétrons no último nível. Então, 3 elétrons no último período, lá no último nível preenchido. Então, se esse daqui é S1, esse aqui é S2, então aqui a gente vai ter S2P1. Então, é o elemento K. Elemento do grupo 14 ou 4A. Então, aqui a gente vai de 1 até o 18, né? Então, o 14 é o elemento E. Então, esse aqui é o grupo 14, aqui é o 13. O elemento E. O halogênio. Então, o halogênio é o grupo 17. Então, tá aqui é o elemento G. O elemento que termina no subnível F. Então, esse daqui é o bloco F da tabela periódica. Então, é o elemento L. O elemento que termina no subnível P2. Então, se eu falei para vocês que o K é P1, então o E é P2. Os metais. Então, os metais é o A, o I, o B, o C, o J, o D e o L. Então, todo mundo que pega essa escadinha aqui pra cá, incluindo o L, porque o L ele sai dessa posição aqui, né, que essa fileira sai. Então, todos esses são metais. Quem são não metais? Então, nesse exercício aí, ele não considerou o K como não metal, mas ele deveria entrar sim. Então, entraria o K, o que está abaixo do K, porque o K ele é o boro. Então, do lado entraria o silício, porque é o E. Entraria o F, o G e o H. Então, todos esses entrariam aí nessa nova denominação. Apesar que esse livro ele considera os semimetais. Só que eu não vou acatar, porque senão não existe mais. O calcogênio. Então, o calcogênio é do grupo 16, é o F. A letra M, o elemento cujos elétrons estão utilizando o menor número de camadas, né? Então, são os primeiros lá que aparece. É o K e o elemento H, que não ficou sem espaço aqui pra mim. São esses dois aqui que eles estão no nível 2, né? O elemento de maior número atômico é o J, porque a gente tem que pensar que esse L ele tá aqui na frente e os números continuam depois, então é o J. O elemento do quinto período é o I. E o número atômico de G, então a gente vê o G aqui, ele está no grupo 17, então o grupo 17 aqui seria o flúor, então o G ele seria o cloro, então o cloro tem número atômico 17. Então, mais um exercício aí bem tranquilo de observar a tabela periódica. Então, exercício 10, página 9. Então, o exercício 10 fala assim, ó, os sais minerais são nutrientes que têm a função plástica e reguladora no organismo. São encontrados na água, água mineral, e na maioria dos alimentos, e participam de várias estruturas do corpo humano, em grande parte do esqueleto. São exemplos de sais minerais. Então, sais de cálcio, de fósforo, de potássio, sódio e ferro.
E aí ele fala sobre os minerais citados no texto, é correto afirmar que... O mais correto nesse exercício seria falar sobre os metais, né? Porque sobre os elementos, né? Mas ok. Então ele fala assim, ó, nenhum elemento químico pertence à mesma família química de qualquer elemento citado. Então se a gente olhar aqui, o cálcio está no grupo 2. Então não tem mais ninguém aqui do grupo 2. Aí fósforo está no grupo 15. E depois a gente tem potássio e sódio. Então, o potássio e o sódio estão juntinhos, né? Que é o 11 e o 19 da tabela periódica, lá no grupo 1. Então, esse item está falso. O B. Todos os elementos citados no texto são da mesma família química. Não, é justamente o que a gente estava comentando na questão anterior, né? Tem só o potássio e o sódio, que são os demais não são. O cálcio é um elemento da mesma família química do potássio. Não é. O cálcio é do grupo 2, ele é do alcalino terrosos, e o potássio, ele é do grupo 1, que é o dos metais alcalinos. Às vezes acham que é porque alcalino é tudo certo, tá tudo certo. Não. Cada um é um. Então não é do mesmo grupo. AD. O sódio é um elemento da mesma família química do potássio. Ou seja, os dois são alcalinos. Ó, que lindo. Tá certo, né? E a letra E, o ferro pertence à família dos halogênios. Não. Então, o ferro ele é do grupo 8 da tabela periódica e os halogênios é o grupo 17. Então, tem bem uma distância aí entre eles, né? Então, não é. Próximo exercício é o exercício number 11. Então, o exercício 11, ele fala assim, ó. Um elemento químico representativo cujos átomos possuem em seu último nível a configuração eletrônica 4s2, 4p3 está localizado na tabela periódica dos elementos no seguinte grupo e período, respectivamente. Então, nesse exercício, se você entende que essa configuração 4s2, 4p3, isso daqui ele está falando da camada de valência desse elemento, então ele está falando também sobre o último nível preenchido, é essa informação que ele te fala, ó. Então, quer dizer que esse elemento ele tem uma terminação lá no grupo P, lá no P, né, no bloco P da tabela periódica. Então, a tabela ficou bem boa, hein? Então, aqui a gente tem o grupo S, aqui a gente tem o grupo D e aqui a gente tem o grupo P. Então, aqui nessa configuração, a gente sabe que esse elemento ele vai estar lá no bloco P. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, né, 3 com 2, 5. Então, quer dizer que esse elemento ele pertence ao grupo 15. Se a última configuração dele é 4, né, 4s2 é a camada de valência, quer dizer, então, que ele está no quarto período. E aí, a gente finaliza aí. Resposta desse exercício 11 é a letra E. Então, finalizamos. Vamos para o próximo exercício, o último. Então, o último exercício 13. E ele fala sobre a construção da tabela periódica, né? Que fala de Dmitry Mendeleev, químico russo, que morreu em 1907. Ele fez alguns prognósticos corretos para a tabela periódica, né? Que é a organização que ele colocou dos elementos. Mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões nas ordens dos elementos. E aí veio o Henry Moseley, que foi morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial e contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente. É uma questão bem densa essa daqui, porque você tem que lembrar o que aconteceu em cada um. Então, o Mendeleev, ele foi o primeiro que foi propor a tabela periódica. Então, a tabela periódica dele era uma tabela organizada em massa.
né? A organização dos elementos, eles estavam dispostos em massa. E o Moseley, ele propôs uma organização com base no número atômico. Então aí que teve essa contribuição dele, né? Então vamos ver as informações aí, ó. Então a resposta já de cara aí é a letra A, né? Número atômico dos elementos da tabela periódica. Então, primeira lei de recorrência, não. Os gases hélio e neon também não. O germânio, não, também não. Então, a diferença que tinha nesse exercício aí era o número atômico que foi organizado. É uma questão meio, vamos colocar assim, de decorar. Eu não gosto muito dessas questões aqui, que ela exige esse tipo de raciocínio. Acho que é bom saber a título de curiosidade, mas putz, colocar numa questão de vestibular, isso é detalhe de detalhe, né? Mas quem faz as questões, a gente só vai lá sofrer. Então é isso, pessoal. Terminamos aí mais essa aula. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Abraço, até a próxima.